Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor. Louvai ao Senhor, bendizei ao nome de Deus, desde agora e para sempre louvai. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor. Louvai ao Senhor, bendizei ao nome de Deus, desde agora e para sempre louvai. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Nós cantamos há pouco, desde o amanhecer até que se ponha o sol, nós louvamos ao nome de Deus. E louvar a Deus é levar em consideração a sua palavra, é obedecermos a sua palavra. O texto diz que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não que nós não devamos andar com outras pessoas, com pessoas pecadoras, afinal de contas nós somos pessoas pecadoras, mas ao invés de sermos influenciados por elas, nós devemos influenciá-las e usar a palavra do Senhor para isso. A nossa satisfação deve estar na palavra de Deus e nela nós devemos meditar de dia e de noite. É em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nós nos reunimos aqui nessa noite em culto que quer dizer adoração, louvor ao nosso Deus. Quero saudar todas as pessoas presentes, uma boa noite. Também as pessoas que nos acompanham em casa pelo Facebook. Para quem não me conhece, então, eu sou o ministro candidato ao Ministério Pastoral, Guilherme Andrade. Faço meu período prático aqui na Paróquia São Mateus, que fica na Avenida Santos Dumont, número 324. Você pode vir, no bairro Bom Retiro, Joinville. Você pode vir também nos visitar, as portas da casa estão abertas, então, você, nosso convidado, nossa convidada. Eu convido para nos levantarmos, quem pode fazê-lo, para orarmos. Você que está em casa também, sinta-se também convidado e convidada a se levantar na presença de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nós te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome. Nós ouvimos o que a tua palavra nos diz, que nós devemos meditar nela de dia e de noite. É ela que nos mostra aquilo que nós devemos seguir, ela mostra a tua vontade, ela ilumina os nossos passos. E ela mostra também quando erramos e quando pecamos. Sabemos não ser dignos de estarmos na tua presença, mas nós cremos que pelo sangue de Cristo nós temos acesso a ti e podemos te adorar livremente.
A palavra também diz que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Que nós possamos ter a liberdade que o Espírito Santo nos dá nessa noite para nos expressarmos nosso louvor, nossa adoração a Ele, e também levarmos nossos fardos e as coisas que não estão tão bem assim diante dEle, pois Ele é o nosso Deus, o nosso Consolador. Agradecemos pelo perdão, agradecemos por não teres negado o Teu único Filho. E também pedimos que Tu faças a Tua vontade no nosso meio, que Tu fales conosco através da Tua palavra, também através dos louvores, e que ao sairmos daqui nós possamos sair diferentes de quando chegamos, que possamos ser supridos em todas as nossas necessidades, sejam físicas, emocionais e espirituais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, ouçamos a palavra da graça, o anúncio do perdão, da misericórdia do nosso bondoso Deus, que vem lá do Salmo 19, versículos 12 a 13. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Nós louvamos a Deus pela palavra, porque sem ela nós não conseguimos discernir os nossos próprios erros. E é essa mesma palavra que nos aponta para a obra de Cristo, para a obra do seu sacrifício de amor por nós, para que nós pudéssemos ter o perdão dos pecados. Se nós cremos nessa palavra, então, nós temos o perdão dos pecados. Amém? Podemos nos sentar. Dando sequência ao nosso culto, nós temos alguns avisos bem importantes, falando sobre os cultos. No mês de outubro nós tivemos 2 cultos nos domingos pela manhã, agora nós vamos ter mais cultos domingos pela manhã. Então, nosso primeiro culto do mês de novembro é o culto do domingo pela manhã, às 9 horas, culto com batismos. E às 19 horas nós vamos ter o culto com ceia. Então, depois da experiência que nós tivemos aqui com a primeira turma que se confirmou que nós podemos fazer a ceia, nós também vamos poder ter essa ceia juntos e juntas como comunidade. No dia 15, nós vamos ter o culto às 19, no dia 8, nós vamos ter o culto às 9 horas, e aí sim também pela manhã com ceia. E à noite às 19. No dia 15 somente às 19, no dia 22 às 9 às 19, e no último domingo do mês, no dia 29, às 19 horas. Todos os que têm o asterisco ali, são os cultos da noite que serão transmitidos pelo Facebook da nossa paróquia. Se você quiser acessar, é @SãoMateusJLLE. Também gostaria de falar sobre a promoção que o Conselho Missionário está fazendo, que é da feijoada, ou a primeira feijoada missionária drive-thru. Ela vai acontecer no dia 7 de novembro, num sábado, das 11 às 14 horas. Então, você vai vir aqui à paróquia retirar a sua feijoada. R$20 a porção da feijoada. Para adquirir o cartão, você pode falar com a Karen ou também com o Jamiro. Os contatos estão aqui, mas eles também estão aqui. E ao final do culto você pode conversar com eles, se quiser também estar ajudando. Lembrando que toda a arrecadação vai para os projetos missionários de Lyon, na França, que é uma parceria da Missão Zero com a Igreja Protestante da França. É um trabalho em meio aos universitários, trabalho missionário, levando Jesus para essas pessoas. E também há um projeto, ou uma igreja, que aqui a Paróquia São Mateus apoia já há um bom tempo, que é lá em Petrolina, no sertão nordestino. E ainda para o Natal das Crianças do Alto da Rua Itajubá, que é com quem o Conselho Missionário tem um trabalho já de longa data e tem feito a diferença na vida dessas pessoas. Então, todos esses recursos que vão ser destinados, então, todo o lucro vai ser destinado para esses 3 projetos. E aí, ainda temos de sobremesa, temos os brigadeiros
da Jumes, a nossa Juventude Mirim, no mesmo dia, então, né, você aproveita para levar a feijoada e já aproveita também para levar os brigadeiros da Jumes. 2 tipos de cartões diferentes, o combo com 4 docinhos, R$6, e a unidade do docinho, então, R$2. Então, você pode adquirir também ao final ali, junto com quem está, junto com o Jamiro ou com a Vivian, ou com a Karen, eu olhei para a Vivian agora, e junto com a Karen, pode adquirir também os cartões dos brigadeiros. Ainda gostaria de falar sobre um outro assunto bem importante aqui da paróquia. A paróquia ela está atualizando os seus dados cadastrais. Então, os dados dos membros. A gente tem aí cerca de 2.500 membros inscritos, mas precisa atualizar muita coisa, né? Tem pessoas que já não são mais membros, tem pessoas que são membros, mas trocaram de telefone, que são membros, mas trocaram de endereço, enfim, que a família aumentou. Então, nós precisamos fazer esse trabalho, né, de colocar tudo no sistema, né, para ficar tudo direitinho. E tem uma equipe que trabalha isso, que está trabalhando com isso. Algumas pessoas da diretoria, também do presbitério e outras pessoas voluntárias estão trabalhando nesse trabalho que é um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha, um trabalho que precisa da colaboração também, né, dos membros. Então, se você receber um telefonema, não se assuste, né, que se dizendo da paróquia, porque nós vamos entrar em contato, essas pessoas vão entrar em contato para justamente captar essas informações para que a gente possa atualizar os cadastros. Lembrando que também na secretaria isso é possível, né? Você pode vir até a secretaria e enfim, renovar os seus dados. E ainda por meio de visitas, talvez isso vai ser feito, né? Quando não tem o contato mais do telefone, então se vai até o endereço da pessoa para que a gente possa estar trabalhando nisso. Lembrando que esse trabalho, ou isso nasceu, é um fruto, né, do Momento São Mateus, que é um tempo que a gente utiliza aqui na paróquia para pensar a paróquia, pensar como nós vamos crescer, como nós vamos continuar sendo relevante na vida das pessoas. E ainda o último aviso sobre a avaliação da nossa paróquia, Paróquia São Mateus. Então, toda a diretoria deve estar aqui presente, também presbitério e representantes de grupos. Essa avaliação vai acontecer na quinta-feira, na próxima quinta-feira, às 19h30. Então, se você faz parte de algum grupo, é líder de algum grupo, está convocado, não é nem convidado, mas é convocado, convocada a participar. E diretoria e presbitério, obviamente, também. Então, esses são os avisos para essa noite, para esse culto. E nós vamos continuar cantando, louvando ao nosso Deus, lembrando que a partir do perdão que Deus oferece a nós, nós também devemos estender o perdão às pessoas, ao nosso próximo, aos nossos irmãos e irmãs na fé. E esse hino fala um pouco sobre isso, de como é precioso nós podemos estar juntos uns dos outros e podemos praticar esse perdão e esse amor que Jesus ofereceu e oferece por nós a cada novo dia. Cantemos. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e esperarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a
Ainda antes de ouvirmos a palavra pregada, nos preparemos com isso também, o nosso coração, né, se preparando para receber essa palavra, cantando esse hino, que é bem conhecido. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Isso que nós queremos fazer nessa noite, queremos fazer a partir de agora, buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, não se alimentar só da comida que perece, mas nos alimentarmos da comida que dura para sempre, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Vamos ter uma breve palavra de oração. Senhor, aquieta-nos nesse momento, também dá-nos o entendimento da Tua palavra, aquilo que Tu queres de nós, Senhor. Modifica o que precisa ser modificado, Senhor. Quebra, faz de novo, para que nós possamos ser mais parecidos contigo. Que Tu também possa estar me usando nesse momento para transmitir a Tua vontade, Senhor. E que nós possamos sair daqui não só conscientes, mas impulsionados por aquilo que só a Tua palavra pode fazer, através do Espírito Santo. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em reverência a Deus e a sua palavra, quem puder, então, coloque-se de pé, nós vamos fazer as duas leituras. A primeira leitura do Salmo 19, 7 a 14, você pode acompanhar na tela também. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é divertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca
e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Até aqui a leitura do Salmo e ainda a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Nós podemos nos sentar. Para nós, pessoas cristãs, a Bíblia é, ou ela deveria ser, a nossa autoridade a respeito das questões de fé e também da forma como nós vivemos, como nós conduzimos a nossa vida. Contudo, parece que essa autoridade, com o passar dos anos, e até mesmo dentro da igreja, ela diminuiu, ou tem diminuído. A gente pode notar pessoas, mesmo com uma caminhada de fé, ou enfim, com algum conhecimento bíblico, elas podem até concordar em determinados pontos e dizer: não, é isso mesmo, é isso que a palavra diz. Não, sobre esse assunto também concordo. Mas chega num lugar onde a palavra fala contra nós, ou onde a palavra aperta o nosso calo, nós temos uma tendência muito forte, por causa do tempo em que estamos vivendo, da influência cultural que sofremos, de relativizarmos. Não é bem assim. Eu acho que isso aqui... Não, mas isso aqui é uma coisa muito antiga, isso aqui já não funciona mais. Isso é uma tendência natural do ser humano pecador. Quando se encontra com a palavra de Deus, que é santa. E esse momento que a gente vive é um momento da supervalorização do eu, do ego. Antigamente se valorizava, mais o coletivo. E às vezes até se esquecia do indivíduo. O que também não é muito legal. Então é bom que apareça a questão do indivíduo, mas não que se sobreponha ao coletivo. Porque senão nós vamos ter uma sociedade de pessoas que só pensam em si, e é o que está acontecendo. E aí ninguém consegue mais olhar para o próximo, para o outro, como deveria, com amor. Por quê? Porque eu só consigo olhar para o meu próprio umbigo. Ou como dizia Lutero, numa linguagem mais teológica, o homem pecador, ele nasceu encurvado sobre si mesmo. Enquanto ele não olhar para Deus, ele só vai viver para si. E a vida vai girar em torno do seu próprio umbigo. Então, nesse sentido, as pessoas cada vez têm mais se tornado autônomas, no sentido não positivo ou bom, de autonomia, que todos nós devemos ter, mas no sentido de ser lei para si mesmas. O auto, que é próprio de si, e nomos é lei. A palavra nomos, a palavra grega nomos significa lei. Então, lei para si mesmos. Então, não, eu que digo o que eu faço ou devo fazer. A Bíblia, ela até me influencia em algum ponto, certo ponto, mas no que eu não concordo, eu sigo a minha própria lei, nesse sentido.
E o mundo ele está sempre mudando quando o assunto é a busca pela felicidade. A gente pode ver isso. E também aquilo que leva à felicidade. Em alguns momentos da história, foram algumas coisas que levaram as pessoas a pensarem que aquilo seria onde elas encontrariam a felicidade. E a gente pode notar que com o passar dos anos, isso sempre vai mudando. E isso é assim. Sempre vai mudar. Porque o mundo está sempre à procura disso, ou do que o faz feliz. E quando ele acha que encontrou, aquilo já não satisfaz mais. Um exemplo, bem simples. Quando a gente é muito levado a consumir coisas, e aí a gente vê um produto ou uma determinada coisa, não no sentido de você precisa daquilo, você tem necessidade daquilo, mas você quer aquilo porque você acha legal, enfim, e quer e busca aquilo e corre atrás daquilo e trabalha, faz horas extras e tudo para comprar determinada coisa, e você acha que quando você comprar aquela coisa, aquilo vai te completar, aquilo vai te fazer feliz. E na verdade, não é bem assim, porque quando nós encontramos ou achamos que encontramos, a gente começa a olhar para uma próxima coisa. É assim e sempre será até que o ser humano se volte para Deus e encontre nele o sentido da vida. Se nós não nos contentarmos com Deus, com a pessoa de Deus e com a satisfação que Ele nos dá e com o sentido de vida que só Ele pode nos dar, a gente vai estar sempre buscando algo e nunca vai encontrar. Em outras palavras, aquele que encontra Deus, ou numa linguagem mais luterana da graça, aquele que é encontrado por Deus, encontra a verdadeira felicidade. Falar em luteranismo, nós estamos no mês da Reforma também. E a semelhança da igreja medieval, nós também precisamos retornar à doutrina, ou à sã doutrina. Retornar aos princípios da palavra de Deus e ao verdadeiro evangelho. A gente olha para a igreja medieval e vê a luta que Lutero e os reformadores tiveram para que a igreja voltasse para os trilhos, para o caminho do verdadeiro evangelho. Mas se a gente for olhar hoje, nós precisamos sempre de reforma. Nós precisamos sempre estar nos autoanalisando e nos colocando diante dessa palavra que ela nos mostra a direção. O lema da reforma é justamente igreja reformada, sempre se reformando. E o Salmo 19 que nós lemos também fala sobre a importância da lei, dos testemunhos ou dos mandamentos de Deus, dos preceitos, são todos sinônimos para a palavra de Deus. E a despeito do que o mundo pensa ou despreza essa palavra, a palavra de Deus vai ser sempre eterna. Ela não muda. E é muito interessante porque o salmista aqui, ele despeja o seu coração e diz que a sua satisfação está nessa palavra. Ele diz que essa palavra dá sabedoria a pessoas simples, isso é verdade. Pessoas que têm uma comunhão muito grande com Deus, podem não ter muita instrução, escolaridade ou algo do tipo, mas tem muita sabedoria de vida. Tem sabedoria do relacionamento que tem com Deus. A palavra dá alegria ao coração, traz luz aos olhos, A palavra nos guia por caminhos escuros, como diz o Salmo 119 lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Também ele chega a dizer que é mais desejável do que o ouro. O ouro é o metal mais precioso, ou um dos mais preciosos da terra. E ele diz que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, ou do que os favos de mel. Além disso, há grande recompensa em obedecer. Toda vez que nós resolvemos deixar o nosso ego de lado e obedecer a palavra de Deus, Deus nos recompensa pela nossa obediência. O próprio rumo que toma a nossa vida é a própria recompensa, de ver que a nossa vida está diante de Deus e está de acordo com a vontade de Deus. Que a gente dá ouvidos a essa palavra. Se não fosse pela palavra, também nós não saberíamos que éramos pessoas pecadoras e carentes de salvação. Um amigo meu, certa vez disse: quanto mais eu leio a Bíblia, mais erros eu encontro.
E aí ele deu uma leve pausa e disse: em mim mesmo. Interessante, né? A Bíblia nos lê. Ninguém pode discernir as próprias faltas. Também nós não saberíamos que Deus nos ama, porque é através dessa revelação, dessa palavra, que nós ficamos sabendo do amor de Deus por nós. O amor incondicional de Deus por nós. O texto do Evangelho de Marcos, ele vai relatar uma conversa de um mestre da lei com Jesus. A gente sabe que o povo judeu era muito orgulhoso por causa da lei, né? Por ser o povo escolhido de Deus e ainda por ter recebido a lei, e desprezavam os outros porque se achavam melhores. Na verdade, eles também não obedeciam à lei, mas só por ter a lei achavam que eram melhores que os outros povos. Os outros eram os pagãos, né? E a maioria dos líderes achava que por obedecerem às leis de Deus, à palavra de Deus, eles seriam aceitos por Deus pelos próprios méritos. E era comum, então, os fariseus e os mestres da lei colocarem Jesus à prova, com perguntas assim, com segundas intenções, para pegar Jesus em contradição, para que ele pudesse ser acusado de de ir contra a lei e assim que ele fosse condenado à morte. A gente vê vários episódios nos evangelhos sobre isso. O que nunca aconteceu, na verdade, né? Jesus sempre rebatia os ensinos deles ou as tentativas deles de pegar ele em contradição com a própria palavra. E deixava eles mudos, quietos, não tinham o que falar, né? Como o texto diz, daí por diante ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus trazia a interpretação correta da lei de Deus e mostrava que aqueles líderes não eram mais do que os outros, porque eles estavam buscando a salvação por mérito próprio. É engraçado aqui que, para surpresa do doutor da lei, Jesus responde, né, exatamente o que está na palavra. E o que está na palavra? Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. Ou amar, né? Amar a Deus dessa forma e o próximo como a si mesmo é o mandamento mais importante. E a reação imediata daquele mestre foi o quê? Ele elogiou Jesus. Ele disse: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. E aí, esse mestre da lei, como conhecedor, ele começa a expor, né, a partir da sua interpretação, com as suas próprias palavras, e ele acrescenta algo muito interessante, que chama a atenção de Jesus. Que coisa interessante é essa? Ele diz assim, ele acrescenta que obedecer a esses 2 mandamentos é mais importante do que trazer animais para serem queimados no altar e do que oferecer sacrifícios ou outros sacrifícios a Deus. Interessante isso, né? Deus nunca se agradou dos sacrifícios pelo sacrifício. Ele queria pessoas obedientes. É melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. Deus esperava a obediência. E ao ouvir que o mestre da lei havia respondido com sabedoria, Jesus disse o seguinte: você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Ele era um judeu que estava um passo à frente dos outros líderes, que se importavam só com sacrifícios. Ele disse que amar a Deus e ao próximo valia mais do que sacrifícios. E Jesus dá esse elogio a ele. Você não está longe do reino de Deus. Mas o que significa isso, então? O Evangelho de Marcos nos mostra que o reino de Deus chegou na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o ungido de Deus. E por ter concordado com o ensino de Jesus, o perito na lei foi considerado alguém que estava próximo do reino de Deus. Então, como eu falei antes também, na opinião dos judeus ou desses líderes religiosos, os pagãos eram as pessoas que estavam longe, distantes do reino de Deus. E aquele mestre, a gente sabe, ele não é um pagão, mas nem por isso ele é um cidadão do reino de Deus. Interessante isso, né? Ele não é, ainda não é. Por mais fiel e entendido que ele recite o mandamento, ou recite o Shema, que é a confissão de fé, ouve, ó Israel,
Senhor teu Deus é o único Senhor, por mais que ele faça isso, isso não é suficiente, pois não estar longe de algo não significa que já alcançamos. Você já parou para pensar nisso? Se você não está longe de algo, você já chegou ao objetivo? Não, né? É óbvio. Mesmo que pareça que, bom, falta pouco, né? Mas nós não estamos lá. Estar perto do reino, então, não é estar dentro do reino. O que falta, então, para aquele homem? O que falta para aquele líder, ou aquele mestre da lei? Ele precisa crer em Jesus. Jesus deixou a bola quicando ali, para ele chutar. E ele não chutou. Porque a lei aponta para quem? Para Cristo. Como diz em Romanos 3,20, ninguém será salvo ou será justificado mediante a obediência à lei, pois é pela lei que nos tornamos conscientes do pecado. A lei nos mostra o pecado, mas ela não tem poder de nos salvar. A lei mostra a nossa miséria, a nossa necessidade de um Salvador. E ele estava diante do Salvador, mas ele não foi ao Salvador. Ele precisava crer. Não é a obediência, não é a nossa obediência que nos torna justos, então, mas é a obediência e a morte de Cristo que nos tornam justos diante de Deus. Um exemplo bem prático aqui para nós. Numa partida de futebol, como a gente sabe que acontece um gol? Não é quando a bola estufa a rede, é legal escutar aquele barulho da rede, assim, quando o microfone pega e faz aquele... né? E a gente vibra, ainda mais se é um gol do nosso time, né? Mas não é ali que acontece o gol. O gol acontece quando a bola cruza a linha. Cruzando a linha é suficiente para ser gol. Então, se a bola está em cima da linha, é gol ou não? Em cima? Não é, né? Depende do juiz e do bandeirinha. Isso aí, também. Antigamente tinha essa questão de surrupiar, né? de tentar enganar a arbitragem e dizer que foi gol, né? Mas enfim, ou quase toda a bola dentro do gol é gol ou não? Pelas regras, não é gol, gente. Não é. No culto de confirmação aqui, eu contei um testemunho na semana passada que aconteceu muito engraçado. Na sexta passada, não essa, né, a da semana anterior, veio o pessoal da banda aqui, estava ensaiando para o culto de louvor, e eu estava lá dentro de casa jantando, ia botar um pedaço de pão na boca assim, daí olho o João me chamando pelo WhatsApp, uma chamada, não mensagem assim, mas uma chamada mesmo, né? Aí eu olho assim, daí depois ele escreveu algo assim, tem uma pessoa ali na frente que é oração, um rapaz aqui na frente pedindo oração. Tu pode vir orar por ele? Tá, só um pouquinho, vou terminar aqui de mastigar aqui e estou indo lá. E aí, esse rapaz, ele veio, e a primeira coisa que ele falou, além de dizer que estava com fome e precisava de ajuda, e eu fiz essa parte, né? Eu não amei ele só de palavra, não só de boca, mas eu dei comida para ele. Mas o que ele queria? Ele estava convicto. Ele disse, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. E é engraçado, ou é até estranho, uma pessoa te abordar dizendo que quer aceitar Jesus. Não, primeiro você precisa ouvir que é pecador, depois você... Mas ele já sabia de tudo isso. Mas ele queria isso. Então eu fiz a oração de entrega com ele. E, enfim, né? Depois ele acabou indo embora. Tivemos uma conversa ainda durante um tempo. E ele se foi. Mas, não estou aqui para julgar ninguém, mas se ele fez isso com sinceridade de coração, ele está dentro. É gol. Ou ele está dentro do reino. Ele está. Ele cruzou a linha. Então é através da morte de Cristo na cruz e do seu sacrifício por nós, que somos salvos e entramos no reino. É isso. É isso. Então, por que a gente deve obedecer à lei? Se a gente é salvo pela graça. Nós obedecemos a lei porque, justamente em gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19 diz isso, nós amamos porque Deus
nos amou primeiro. Eu e você só somos capazes de amar a Deus e ao próximo porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus é amor, Ele é a própria essência, Ele é todo amor, como ouvimos ontem também na pregação do missionário Mário Ângelo, quem esteve aqui no culto jovem. Meu irmão, minha irmã, então, há duas formas de nós obedecermos à lei de Deus, mas apenas uma é a correta. Se nós tentarmos obedecer a Deus pelas mesmas razões que o mestre da lei, tentando agradar a Deus por nossas próprias forças, nós estamos perdidos. Mas se a nossa obediência vem de um coração transformado por aquilo que Deus fez por nós através de Cristo, então, verdadeiramente nós entendemos o Evangelho. Verdadeiramente nós entendemos o Evangelho. Eu gosto de uma explicação de um pastor americano chamado Timothy Keller. Ele diz o seguinte, que nosso coração ele vem com um modo default, ou um modo de fábrica. Só que esse coração humano, a partir do pecado, ele está estragado. Por isso que às vezes nós resistimos à palavra de Deus, endurecemos e não queremos ouvir. Então, todo novo dia nós precisamos nos apaixonar por essa mensagem de Deus por nós, para que o nosso coração saia do modo de fábrica e volte para o coração que Deus espera que nós tenhamos. Então não é uma coisa que acontece hoje e amanhã isso vai seguir sempre igual. Não, eu preciso buscar todos os dias. Que nós estejamos abertos para que o Espírito Santo faça o Evangelho descer nesses lugares aí dos nossos corações, onde a gente às vezes fecha a porta para ele entrar. Para que haja real transformação, tanto nas nossas palavras, e muito mais do que nas palavras, mas nas ações, né? Semana passada também o pastor Alexandre falou da questão de que as pessoas leem a nossa vida, o que nós estamos fazendo, né? Mais do que aquilo que nós dizemos. Deus não deseja que estejamos apenas perto do reino, mas dentro do reino. Amém. Esse é o reino que nós aguardamos e que já foi garantido. Nós aguardamos ele e ele foi garantido a nós. Onde não vai haver mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as velhas coisas já passaram, assim diz lá em Apocalipse 21:4. Tendo essa promessa em mente, é que com pesar nós informamos o falecimento de Irene Jacob. A dona Irene Jacob nasceu no dia 23 de abril de 1930, aqui na cidade de Joinville, filha de Guilherme Bigging e Inês Bigging. Casou-se com Oscar Jacob no dia 9 de março de 1918. Acho que tem um erro aqui. Vocês podem corrigir? 58, muito obrigado. Não pode ser, né? 9 de março de 1958, em Santa Catarina. O casal não teve filhos, ela era aposentada, viúva, membro aqui da paróquia São Mateus, frequentava o Asi Gerhild. A dona Irene foi uma das primeiras pessoas que eu visitei aqui em Joinville, onde eu pude estar levando a palavra de Deus para ela também. Levei a ceia do Senhor para ela, conversamos, foi um momento muito especial. Ela faleceu no dia 17, então, de agora, outubro, no sábado, às 23h29, em Joinville, no Hospital Regional. E a causa da morte foi insuficiência cardíaca, choque cardíaco e outras arritmias cardíacas. O velório aconteceu no cemitério municipal Borba Gato, e a cerimônia fúnebre, ou seja, também lá, né? E o sepultamento aqui no cemitério Dona Francisca, às 15 horas. A dona Irene alcançou, com a graça de Deus, 90 anos, 5 meses e 24 dias, e deixe lutado sobrinho, demais familiares e pessoas amigas. E quem fez o sepultamento e a cerimônia de despedida foi o pastor André Stray. Eu peço aos familiares da dona Irene, os familiares enlutados, que se coloquem em pé. A palavra bíblica de consolo, de conforto para esse momento do nosso Deus vem da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz assim: Irmãos,
Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Quando a morte nos tira uma pessoa amada do nosso convívio, todos sofremos a dor da perda, da saudade, é inevitável, isso vem. E muitas vezes também nós nos sentimos desamparados. Mas nós não precisamos pensar dessa forma, que estamos desamparados. O próprio Deus nos ampara. E o apóstolo Paulo, nesse sentido, né? Às vezes as pessoas dizem, por que você está triste, né? Alguns dizem isso, né? O cristão não deve estar triste, né? Mesmo que a pessoa partiu, não deve se entristecer. Isso, na verdade, não é assim, né? O apóstolo Paulo não diz isso, que nós não devemos nos entristecer ou chorar pela perda dos nossos amados. Porque o próprio Jesus chorou quando o seu amigo Lázaro veio a falecer, mesmo que ele o ressuscitou depois. O que ele quer relembrar aos destinatários da carta é que eles não devem agir como se a morte fosse o fim de tudo ou como se a morte fosse a última palavra. Esse é o segredo. O não se entristecer não é não chorar e não sentir a perda e a dor, mas o não se entristecer é se deixar levar por uma tristeza como isso fosse o fim de tudo, porque na verdade não é. A promessa nos diz ao contrário. A palavra que nós acabamos de ouvir nos lembra que o que Jesus tem para todas as pessoas que creem nele é esse reino eterno, é essa vida eterna que nunca se acaba. Aqueles que nele dormiram, ou aqueles que nele morreram, aqueles que morreram crendo nele e entregando as suas vidas a ele de todo o coração, vão ressuscitar também. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. E a palavra de Deus não pode mentir. Então, que ela seja o consolo de vocês e a esperança de vocês nesse momento difícil que todos estão passando. Convido agora a comunidade para se colocar em pé. Nós vamos orar pela família enlutada, pelos amigos e a nós, a família da fé também, que sente a perda da dona Irene, que tanto serviu a Deus nessa paróquia. Oremos. Senhor Deus, eu intercedo nesse momento pelos familiares e amigos enlutados da dona Irene Jacob. Senhor, mesmo em meio à dor e o sofrimento, que eles possam sentir o teu amparo, que eles possam sentir o teu consolo. Sabemos que é difícil esse tempo, é um tempo onde muitos sentimentos se misturam, mas que quando vier a dor e a saudade, eles possam também lembrar de ti e dessa maravilhosa promessa que tu nos fazes, Senhor, que aqueles que dormiram em ti não vão ficar mortos para sempre, mas vão ressuscitar. E essa é a certeza do nosso reencontro. E nós te louvamos por isso, louvamos porque tu venceu a morte. Que o teu Espírito Santo possa carregar a família no colo, os amigos e aqui a família da fé, Senhor, nesse momento difícil. Vem com o teu Espírito Santo e traz consolo e tudo aquilo que é necessário para que esses amados possam se sentir confortados por ti. E que nós também, como paróquia, e que eles possam saber disso, nos colocamos à disposição e sofremos juntos também. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar. Nós vamos cantar um hino agora que fala dessa promessa. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Ele não falha. Amém. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso
uma vez, todas as pessoas que podem, para ficar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus, colocar também nossos anseios, tudo aquilo que nos deixa tristes ou que nós precisamos de respostas. Nosso Deus nos ouve. Senhor Deus e amado Pai, que maravilhosa promessa. Que se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, nós confiamos em Ti que não falha. O lar eterno, ele já está garantido. O Senhor já conquistou. O reino já está pronto, esperando o grande dia. Enquanto isso, Senhor, nós precisamos viver pela fé. E não é qualquer fé, mas é a fé na Tua palavra. Na Tua palavra que nos sustenta, na Tua palavra que nos molda, que nos transforma, na Tua palavra que nos leva em direção às pessoas, na Tua palavra que faz com que nós façamos aquilo que é justo, aquilo que é correto diante dos Teus olhos. Senhor, obrigado pela palavra. Obrigado porque Tu nos fala através dela, porque Tu nos transforma. Também queremos colocar diante de Ti, Senhor, esse momento que temos vivido e já duram meses, Pai, essa pandemia. Senhor, além da Dona Irene, aqui lembramos de tantas outras pessoas enlutadas, além da família da Dona Irene, tantas outras pessoas aqui da paróquia ou pessoas que conhecemos, Senhor, que perderam seus queridos, seja por Covid ou por outras doenças. Que o Senhor possa também estar sustentando e carregando nesse tempo. E que também Tu continue a nos ensinar a lição da dependência nesse tempo, Pai. Às vezes nós queremos ser muito autônomos, como ouvimos, mas o Senhor quer fazer com que sejamos dependentes, como a criança que vem a Ti e de tudo necessita. Que Tu nos ensine a viver dessa maneira. Também intercedo pela vida da Sheila. Tu a conheces, Senhor. Ela passou por uma cirurgia de emergência e precisa também sentir a Tua presença, o Teu toque, a Tua mão poderosa sobre ela, Senhor. Pedimos por restauração, por cura, também para que ela possa vir a se recuperar também dessa cirurgia, Senhor. Obrigado porque também ela pôde fazer essa cirurgia, Senhor. E também com certeza Tu guiou os médicos em todos esses procedimentos. Também lembramos, Senhor, das eleições que estão aí. Lembramos dos nossos governantes, Senhor, que Tu possas mostrar aquilo que é correto, aquilo que é certo, e que eles possam fazer, se não por temer a Ti, mas por saber que serão cobrados por fazer aquilo que é certo. O povo também clama por justiça, que nós possamos viver mais em paz também, que as famílias possam se entender nesse tempo, Senhor, que partidos não venham a destruir relacionamentos, Senhor. Nosso relacionamento contigo e com as pessoas é muito maior do que a política, Senhor. Tu possas ser Senhor sobre nossas vidas. Também as demais coisas que não nos vêm à mente, nós deixamos aos pés da cruz do Teu Filho Jesus, aquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante a sua face, o seu rosto, o seu bondoso olhar, e te dê a sua maravilhosa paz. Que Ele te cuide, te proteja, esteja sobre você, atrás de você, à frente de você, abaixo de você, cuidando e guardando em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar. As ofertas dessa noite,
assim quando você estiver saindo, depois da última música, elas são destinadas para a própria paróquia, São Mateus. Nós temos 2 ofertas locais esse mês, então pediria para colocar ali nos gasofiláceos, nas caixas de oferta que estão perto da porta de saída, até porque depois é mais fácil, né, de a gente tirar, por causa a outra caixinha ela tem um cadeado, então ela dificulta um pouco, só para informar. Cantemos ainda o hino Ontem, Hoje e Para Sempre. Ontem, hoje e para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Ontem, hoje e para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Obrigado por sua presença aqui essa noite, obrigado pelas pessoas que nos acompanharam pelo Facebook, também que vão nos acompanhar posteriormente pelo YouTube, a todas as pessoas que estão aqui servindo, seja na mesa de som, na recepção, na transmissão, no louvor. Deus abençoe e guarde cada um de vocês, que a gente possa ir na paz dele e servir a ele com alegria. Tenham todos e todas uma abençoada semana. Amém.